E aí, nono ano, estamos aqui de volta para resolver alguns exercícios com vocês de Segunda Guerra Mundial, tá? É preciso relembrar alguns temas para a gente responder essas questõezinhas, né? Tendo em vista aí, né, que a Primeira Guerra Mundial ela vai se encerrar do ponto de vista abrupto, né, com a Alemanha sendo culpada pela guerra, né, como vai falar o professor Eric Hobsbawm, através de uma paz punitiva, que foi o Tratado de Versalhes, né? E também nos dizeres do professor Marc Ferro, os aliados não tinham se apercebido, né, que eles continuariam o conflito, né, no mesmo instante que eles voltavam à paz, né, com a imposição, né, da Alemanha como única culpada, tendo em vista que o imperialismo inteiro gerou a guerra e não apenas a Alemanha, né. Isso vai gerar a continuidade das rivalidades, isso vai alimentar o sentimento de humilhação e de nacionalismo, que vai romper, inclusive, com as liberdades democráticas, né, que vai construir um regime com características totalitárias, algo que nunca se tinha visto na história, né, inclusive com o uso da violência física contra o movimento de massas, né, com a exploração muito grande nas fábricas, com o apoio dos grandes monopólios. Só assim a Alemanha vai conseguir se reestruturar e se reerguer através da exploração e minando qualquer resistência do movimento operário, né, por conta de traições que vão acontecer também dentro da esquerda. É interessante destacar a culpa do stalinismo nisso, que vai se recusar, né, a fazer acordo com a social-democracia em uma frente para combater, né, o nazismo. O nazismo vai aproveitar essa fragmentação política, vai esmagar os dois, né, e vai assumir o controle do país através da influência da propaganda, né, e principalmente causando medo dentro do movimento de massas. É interessante destacar também que a crise de 29 foi um dos fatores que vão acelerar, inclusive, a tomada do poder pelos regimes totalitários, pelo agravamento da situação econômica da Alemanha e da Itália, né, países que foram arrasados aí pela guerra. A Itália, que queria ainda aí a sua parte, né, a sua partilha na Primeira Guerra Mundial, né, que vai mudar de lado, mas que não vai conseguir isso, né, vai ser, de certa forma, traída, né, pelo lado, né, dos aliados, o lado que vai vencer a guerra, né, o lado da Entente. E o Japão vai dar início à sua expansão territorial, invadindo a Manchúria, posteriormente invadindo a China, né, contribuindo aí para a continuidade do imperialismo na Ásia. E com o passar do tempo, o fascismo, o nazismo e os japoneses vão organizar o eixo, né, que até tem uma brincadeirinha que eu faço com a galera para decorar aí, né, os países que compõem o eixo principais, né, que é o Roberto, né, Roma, Berlim e Tóquio. Certo? É importante também que destacar que a Segunda Guerra Mundial ela também foi um conflito que vai envolver ideologias importantes, né, como o antissemitismo, que vai culpar os judeus pelos problemas sociais da Alemanha, por eles terem roubado os empregos, né, sendo que eles também eram alemães da mesma forma como todos os outros, sendo que a ideia de espaço vital e principalmente do arianismo da raça pura, né, que vai ser transmitida ao antissemitismo como uma justificativa para a morte, né, a tortura e o uso, né, econômico de mais de 6 milhões de pessoas, né, na justificativa do Holocausto, né. E esse período é importante para a gente discutir tudo isso, né. E as questões que nós vamos responder hoje vai envolver justamente essa primeira parte do conflito, né, o expansionismo do Hitler, né, e também a política do apaziguamento, porque a França e a Inglaterra foram coniventes às primeiras ações do nazifascismo na sua expansão, na Guerra Civil Espanhola, né, posteriormente na invasão dos Sudetos, né, na Tchecoslováquia, né, na época, né, a Eslováquia e a República Tcheca eram uma só, né, e vão entregar parte desses territórios, né, aos alemães, na tentativa de barrar o expansionismo, sendo que isso só fez acelerar ainda mais, porque o Hitler vai ver esses regimes como fracos, né? E não é à toa que alguns meses depois a França, metade da França vai estar ocupada pelas tropas, né, alemãs,
e sob um regime com características fascistas. É importante destacar isso. Então vamos para as questões, certo? Vou passar aqui o nosso slide para ver quais são as questões que nós vamos responder hoje, tendo em vista que o conteúdo da Segunda Guerra vai continuar a próxima semana, porque ele é muito importante e segundo, porque ele é gigantesco, tá certo? Vamos lá. Ó, novamente, né, falando, não deixe de assistir a nossa realidade aumentada sobre os campos de concentração, né? Vocês vão conhecer um pouco mais sobre as maldades e a banalidade do mal que o nazismo podia fazer, certo? Na página 173. E vamos responder aí a página 175 e 176, questão 1 e 2 das atividades, e também o desenvolver e aplicar da 166. Eu vou abrir aqui meu livro digital já nas questõezinhas, e abram aí o livro de vocês na página 166 e posteriormente na página 175, tá bom? Na próxima semana vão ter outras questões relacionadas ao restante do conteúdo. Vamos lá. Livrinho aberto, certo? Página 166, desenvolver e aplicar. Diz assim, ó. A respeito da Declaração dos Direitos Universais... Não, a questão não é essa, tá? Desculpa. Vou colocar aqui na questão correta. Página 166. E já vai abrir direto nela. Pronto. Aqui, ó. Gente, a questão correta é essa, tá? Página 166. Leia o texto sobre o pacto de Ribbentrop-Molotov e responda as questões a seguir. Gente, que diacho de nome feio é esse? Ribbentrop-Molotov. Esse é o famoso pacto germânico-soviético de não agressão, né? Que vai manter a neutralidade entre as duas grandes potências, a Alemanha já sob o controle do nazismo e a Rússia, ou melhor dizendo, a União Soviética stalinista, né? Que para muitos, né, que defendiam, por exemplo, os ideais do socialismo na época, vai ser uma grande traição, né? Uma das primeiras grandes traições que o Stalin vai fazer ao movimento operário internacional, né? Que mostra, né, que socialismo e capitalismo, principalmente, e o nazismo se odiavam, tal, eram inimigos mortais, vão fazer um acordo, né? Inclusive com partilhas, né? Como aconteceu, por exemplo, na invasão da Polônia. Parte oriental ficou com o controle político da União Soviética, né? E alguns outros países que foram negociados também, né? Como a Finlândia, como a Letônia, né? Como a Lituânia, né? E outros importantes territórios, tá? A Romênia, né? Destacar. Então vamos dar uma lida aí na questão. Então esse pacto tinha, né, como objetivo, né, fazer com que em um avanço sobre um dos lados, um não atacasse o outro. E também, né, a partilha desses territórios, né, e ele vai ser, de certa forma, revisto após a invasão da Polônia, certo? Ó, aquilo que eu havia falado. Embora ideologicamente bastante separadas e cultivando uma profunda animosidade, as nações combinaram secretamente invadir a Polônia e dividi-la entre si, certo? Então, o Stalin vai utilizar, inclusive, né, junto com o Hitler, né, de expansionismos imperialistas, né, coisa que não é defendido, né, pelo socialismo. Pelo contrário, o socialismo se diz não está contra isso, né? Por isso que foi tido como uma traição, né? E também uma traição à classe operária da União Soviética e também, né, à classe operária da Alemanha, que vivia aí uma grande superexploração, e o Stalin, ao invés de apoiar os movimentos para combater o nazismo, né, vai permitir a subida do nazismo ao poder e inclusive vai permitir aí ser conivente com as suas pretensões imperialistas, né? Veio a público, né, o pacto aturdiu muitos líderes europeus. Na verdade, o mundo se chocou com isso. Eles não conseguiram entender o que foi isso, né? Era o equivalente em nossa época a um acordo secreto assinado entre Israel e a Palestina e os seus vizinhos muçulmanos para declarar guerra a um inimigo inesperado e dividir o seu território, certo? Cuidado com isso, certo? Cuidado com isso.
porque isso pode ocasionar um anacronismo. Então, tem que comparar, né, aquilo que está acontecendo hoje com o que foi anteriormente, e não o contrário, né? Então, está tratando aí o texto, tem que ter cuidado com isso, tá? Mas o que fala o Pacto Germânico-Soviético de Não Agressão, né? O Pacto de Ribbentrop-Molotov, certo? Fala que em caso, né, de avanço ou invasão de algum outro país inimigo das duas nações, uma não atacasse a outra, certo? Isso era o básico. Vamos lá. Resposta da A. Pergunta: por que o pacto da Alemanha e da União Soviética aturdiu muitos líderes europeus? Porque inimigos históricos de classe fizeram um acordo com características imperialistas, rompendo assim, inclusive, com ideais defendidos pelo socialismo por parte da URSS. De Estado. Aqui, o stalinismo mostrava sua verdadeira face, passando, né, apenas de ser uma burocracia, né, para traição, né, se a gente puder dizer assim. Né. E só que isso pretendia proteger a União Soviética também, nacionalmente falando, né. Mas, mesmo assim, né, foi um absurdo. Né? Traindo, inclusive, né, o acordo, né, dentro do socialismo na defesa, né, da classe operária, né, da defesa do internacionalismo e também do combate ao imperialismo. Coisas que eram defendidas, né, pelo Lenin, pelo Trotsky, que foram abandonadas pelo stalinismo, que se tornou um regime totalitário, inclusive apoiou nesse sentido, né, fez um acordo com o seu inimigo mortal, que era o nazifascismo. Então, a resposta da questão: por que inimigos históricos de classe fizeram um acordo com características imperialistas, vírgula, rompendo assim, inclusive, com ideais defendidos pelo socialismo por parte de Stalin, né, e da URSS. Aqui o Stalin já mostrava que ele era um organizador de grandes derrotas do movimento operário, tá? Vamos lá. E também era conivente com a expansão imperialista do nazismo e do fascismo, certo? Né? A gente pode dizer uma convivência pacífica com o imperialismo, né? A gente pode dizer assim, que é absurdo, inclusive partilhando, né, países com eles, como no caso da Polônia. Da Polônia, da parte oriental da Polônia. E isso fez com que a política do apaziguamento também, né, desse continuidade por parte da Inglaterra e da França. Bom, por que o pacto entre a Alemanha e a União Soviética poderia ser considerado um pacto, né, entre Israel e os seus vizinhos muçulmanos? Pesquise e registre a seguir. Gente, cuidado com esse tipo de questão, certo? Nós vamos comparar, né, o pacto da União Soviética e da Alemanha com o que acontece hoje, e não o contrário, certo? Não posso fazer uma comparação do que seria Israel e os muçulmanos, né, com a realidade da Alemanha e da URSS, se eu não puder fazer essa comparação histórica. Certo? Então, vamos elaborar uma resposta, certo?
essa realidade poderia ocorrer se na atualidade, assim como foi essa realidade poderia ocorrer na atualidade, né? Tendo como exemplos o que já ocorreu na história. Como o Pacto Germânico Soviético de não agressão, essa realidade poderia ocorrer se na atualidade, tendo como exemplo que já ocorreu na história, Pacto Germânico Soviético de não agressão, né? E o conflito entre Israel e a Palestina, Israel e os muçulmanos na região com as suas tréguas, né? Temporárias. Gente, particularmente falando como historiador, certo? Essa comparação histórica é bem difícil. Primeiro que são realidades totalmente diferentes, certo? São questões, né, sociais e de conflitos também diferentes, apesar do imperialismo estar envolvido em tudo isso, né? Porque o Estado de Israel hoje, né, por ter sido criado de forma artificial após a Segunda Guerra Mundial, de ter ocupado de forma imperialista quase 80% da região da Palestina, quando era aí nos anos 60, tá? Querer fazer uma trégua, né, aí com os muçulmanos, ou um pacto, né, de não agressão, mesmo por serem inimigos, né, não reflete, né, o que foi a realidade da Segunda Guerra, certo? Então, essa resposta é apenas de uma comparação histórica que poderia acontecer, só que de forma bastante complicada e difícil. Então, anota aí, tá? Essa realidade poderia ocorrer se na atualidade, tendo como exemplo que já ocorreu na história, como o Pacto Germânico Soviético de não agressão, né? O conflito entre Israel e os muçulmanos na região da Palestina, né, com as suas tréguas temporárias. É o que poderia, né, a gente levar minimamente uma comparação histórica a acontecer, sem ocasionar aí, ou ter muito cuidado para não ocasionar, né, uma comparação histórica que não é possível,
ou principalmente o anacronismo, certo? E a resposta que pode ser dada minimamente é essa, tá bom? Explicando por que que a realidade atual se inspira naquilo que já aconteceu, e não o contrário, né? Comparar o Pacto Germano-Soviético, como faz o texto, certo? Com a atualidade, que são coisas que não podem acontecer. Então, anota do jeito que está aí, tá bom? Gente, eu espero que vocês tenham gostado da nossa aulinha de hoje, da nossa explanação, certo? Vamos deixar as outras questões aí para a próxima aula, tendo em vista, né, que o tempo já está ultrapassando aí bem grande, tá? Por causa do comentário das questões, deu para a gente revisar bastante o conteúdo, né? Eu espero que vocês tenham gostado da aula, tá? Continue acompanhando nossas aulas no YouTube do CPM. Não deixe de ver a Agenda Edu, porque lá vai estar postado, né, as atividades de vocês da semana, né, as videoaulas e os exercícios, tá? E também não deixe de resolver as atividades do portal. Um grande abraço e até a próxima.